Shalom, eu sou a pastora Isa Pamplona, da Missão Apostólica Kadosh. Caminho com você em Isaías e o capítulo 10. Ai dos que promulgam injustos decretos e escrevem coisas perversas, as quais têm eles prescrito, para deixar de lado a pessoa carente, necessitada de julgamento, e para remover o direito do pobre dentre o meu povo, para que viúvas possam ser presas e que eles possam roubar o órfão de pai. E o que fareis vós no dia da visitação e na desolação que virá de longe? Para quem fugireis vós para obter ajuda? E aonde vós deixareis vossa glória? Sem mim, eles se curvarão debaixo dos prisioneiros e cairão em uma condição abaixo dos assassinados. Apesar disso tudo, a ira dele não está desviada, porém a sua mão está estendida imóvel. Os assírios, a vara da minha ira, e o bastão que está nas mãos deles é a minha indignação. Eu os enviarei contra uma nação hipócrita e contra o povo da minha cólera. Darei a esses uma ordem de cobrança para pegarem o despojo, para pegarem a presa e para os pisarem como uma lama das ruas. Embora ele não considere isso, nem seu coração pense tal coisa, porém está no coração dele destruir e cortar nações, não umas poucas. Porque ele diz: não são meus príncipes, no geral, reis? Não é Cauno como Carquemes, não é Amate como Arpade, não é Samaria como Damasco. Como minha mão tem alcançado os reinos dos ídolos, cujas imagens esculpidas os faziam exceder as de Jerusalém e de Samaria. Não irei eu, como tenho feito para com Samaria e os ídolos dela, então fazer para com Jerusalém e seus ídolos? Por conseguinte, acontecerá que quando o Senhor estiver realizando o seu trabalho por inteiro sobre o monte Sião e sobre Jerusalém, eu punirei o fruto do coração arrogante do rei da Assíria e a glória dos seus olhares altivos. Porque ele diz: pela força da minha mão eu tenho feito isto, e pela minha sabedoria, porque eu sou prudente e tenho removido os termos dos povos e roubado os seus tesouros, e eu tenho esmagado os seus habitantes como um valente homem. E minha mão tem alcançado como a um ninho os ricos do povo, e como um que ajunta os ovos que são abandonados, tenho eu ajuntado toda a terra, e não houve ninguém que movesse a asa, ou abrisse a boca, ou piasse. Deveria o machado gabar-se contra aquele que corta utilizando-o? Ou deveria o serrote engrandecer-se contra aquele que os faz deslizar? Como se a vara devesse se agitar contra aqueles que a erguem, ou como se o bastão devesse se erguer como se não fosse de madeira. Porque o Senhor dos exércitos, enviará entre os que são gordos magreza, e sob a sua glória ele acenderá uma queima, como a queima de um incenso. E a luz de Israel será como um fogo, e o seu santo será como uma chama, e isto queimará e devorará os seus espinheiros e os seus arbustos com espinhos em um dia. E consumirá a glória da sua floresta e de seu campo fértil, ambos, alma e corpo, e serão como quando um porta-bandeira desmaia. E o restante das árvores da sua floresta será pouco, de tal forma que uma criança possivelmente poderá desenhá-las. E acontecerá naquele dia que o remanescente de Israel, semelhante aos que escaparam da casa de Jacó, não mais se apoiarão sobre aqueles que os afligiram, mas eles se apoiarão sobre o Senhor, o Santo de Israel, em verdade. O remanescente retornará, o remanescente de Jacó, para o poderoso Deus. Porquanto, embora o teu povo Israel
seja como a areia do mar. Contudo, um remanescente deles retornará. A destruição decretada transbordará com justiça, porque o Senhor, Deus dos exércitos, fará uma destruição determinada no meio de toda a terra. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos: o meu povo que mora em Sião não esteja com medo da Síria, ó meu povo. Ele te golpeará com uma vara e erguerá o seu bordão contra ti, de acordo com a maneira do Egito. Porque ainda em muito pouco tempo, e a indignação cessará e a minha ira na destruição deles. E o Senhor dos Exércitos instigará um flagelo para ele, de acordo com a matança de Midian na rocha de Horebe, e como seu cajado estava sobre o mar. Assim ele erguerá de acordo com a maneira do Egito. E acontecerá naquele dia que o seu fardo será removido de sobre o teu ombro, e o teu jugo de sobre o teu pescoço, e o jugo será destruído por causa da unção. Ele é chegado a Aiate. Ele passa a Migron. Em Micmas, ele tem concentrado suas carruagens. Eles atravessaram a passagem. Eles têm levantado seu acampamento temporário em Geba. Ramá está atemorizada. Gibeá de Saul fugiu. Erga tua voz, ó filha de Galim. Faça com que esta seja ouvida até Laís. Ó pobre Anatote. Madmena escapou. Os habitantes de Gebim ajuntaram-se para fugir, porque ele ainda permanecerá em Nob naquele dia. Ele sacudirá sua mão contra o monte da filha de Sião, a colina de Jerusalém. Eis que o Senhor dos exércitos, podará o galho com terror, e os grandes em estatura serão postos abaixo, e a soberba será humilhada. E ele porá abaixo as matas da floresta com ferro, e o Líbano cairá por intermédio de um poderoso.